Bom, pra gente iniciar, eu vou orar, tá? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está concedendo pra gente, Amém. um domingo que está se iniciando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar reunidos aqui para estudar Amém. a Tua palavra, para Amém. conhecer mais de Ti e daquilo que o Senhor falou conosco, né? Daquilo que o Senhor fala conosco. Amém. Fala conosco mesmo, Pai, em Amém, nome de Senhor. Jesus. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que a gente Amém. possa Te ouvir, Amém. aprender e reter, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quer começar? Amém. Bom, gente, Amém. Faz, irmã. Paz, irmã! Seja bem-vinda! Sim. Paz, eu. Bom, então, a aula de hoje, né, é sobre a organização da Bíblia. Pode passar, por favor. Obrigada. Bom, gente, como a gente tinha visto nas aulas passadas, né, a Bíblia é a revelação especial e pessoal de Deus. Ela é especial porque ela não vem pelo conhecimento humano, então não é pelo você ir à escola, você fazer cursos, né? Mas é uma revelação que vem de Deus, ela é sobrenatural, porque ela é além do nosso conhecimento. E além da criação também. E além da criação, das coisas que nós vemos aqui, ela é muito além. Como se fosse uma outra dimensão, vamos pôr assim. E ela é pessoal de Deus, porque Deus, ele escolheu se manifestar por meio da palavra. Então, ela é uma revelação pessoal dele, é a pessoa dele revelada a nós. Obrigada. Então, o que vimos até agora? Vamos recapitular, porque relembrar é viver, né, gente? Então, vamos lá. Então, a Bíblia, ela é necessária. Ela é necessária, nós necessitamos da Bíblia, né? A Bíblia é a revelação especial e pessoal de Deus. E essa foi a primeira aula que a gente fez, Foi a né? primeira aula, olha lá. A Bíblia é suficiente. Aí a gente lembra, vocês podem ali relembrar na sua mente, né? Aquele jogador de futebol que nós falamos sobre qual era o uniforme que ele precisava, o material que ele precisava usar para jogar, praticar o esporte, né? E aí então a gente viu que o que estava lá na regra era o suficiente, que entrava o uniforme, a caneleira, aí a chuteira, que era tudo né? E que era isso daí, que isso daí era o suficiente. Aí a nossa, vamos dizer assim, o nosso resumo, frase resumo, pode ser assim? A Bíblia é a palavra de Deus em sua plenitude. É toda a revelação do Senhor para o plano de salvação. Então a gente vê que tudo que tem na Bíblia é a palavra de Deus. Então não há nada na Bíblia que fuja disso, né? E a gente vê que ela é toda a revelação do Senhor. Ela fala de tudo aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado, tendo como objetivo focado para o plano de salvação. Então, desde o Antigo Testamento, que fala lá da primeira aliança, tudo vai focar para o plano de salvação. Todas as coisas apontam para isso, porque isso é o principal. Todas as coisas orbitam nisso daí, para isso. A Bíblia, ela é clara. Pode, por favor. A Bíblia, ela está escrita de forma que seus ensinamentos podem ser compreendidos por qualquer pessoa que a ler buscando. Nós vimos, né, que tem As condições. Né? duas condições para que isso seja válido, né?
que é o auxílio buscando o auxílio de Deus. Então você precisa ler e buscar a presença do Senhor ali. Não pode só ler por ler. E estar disposta a segui-la. Ou seja, você colocar no coração que eu vou obedecer a palavra de Deus. Então, cada um de nós vai obedecer a palavra de Deus. Vimos também a questão da Bíblia ter autoridade. Então, a Bíblia, em sua totalidade, em toda a sua extensão, é a palavra de Deus. Então, a gente vê que não tem... Na outra, era mais uma questão talvez, do conteúdo. E esse daí é uma questão mesmo da Bíblia toda, né? Assim, não há parte nenhuma da Bíblia e nenhum livro que não seja a palavra do Senhor. Então, ela tem autoridade porque ela é a palavra de Deus. Assim como Deus tem autoridade, aquilo que ele fala tem autoridade. Exatamente, porque a palavra dele, que a gente viu ali o exemplo do bolo. Do bolo, exatamente. Né? Porque a palavra do cliente é o cliente ali. Então, se você não respeita a palavra do cliente, você não está seguindo a ele, você está o desobedecendo, desonrando, né? Amém. Antes da gente continuar, alguma dúvida, alguma questão aqui, gente? Isso daqui foi só uma recapitulação, né? Das últimas aulas. Tudo certo? Beleza? Então, relembrando, né? A Bíblia é necessária, Bíblia é suficiente, Bíblia é clara e Bíblia tem autoridade. Coisas que a gente pode levar aí como aprendizados dessas últimas aulas. Amém. E aí hoje a gente vai ver um pouquinho da organização da Bíblia, estrutura da Bíblia, né? Isso daqui eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos de cor e salteado, mas é bom a gente reforçar. Então, por exemplo, quais e quantos são os livros da Bíblia? Como que a gente pode agrupar eles? É bom a gente saber isso, porque... bom, quantos são os livros da Bíblia? É legal para a gente conhecer mais daquilo que a gente lê, né? Quais também é importante porque é bom a gente saber, tipo, que, sei lá, Joel é um livro da Bíblia, Isso é verdade. mas que, sei lá, não sei que fala o nome de qualquer ali. Malaquias? Não, Malaquias também é livro da Bíblia, mas eu quero algum que não fosse livro da Bíblia. Macabeus. Macabeus não é, mas exatamente. Tá, vamos lá, deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Tudo bem, já sei, tá. Crônicas... Não, sei lá, Crônicas de Nárnia, Crônicas beleza. de Nárnia. Tem o leão lá, vocês já viram o filminho também? Então, esse não é um livro da Bíblia, é um livro inspirado, não, é um livro que tem muitos ensinamentos, né, de cristãos, mas não é um livro bíblico, Exatamente. é um livro da Bíblia. Em suma, é mais ou menos para isso, né, a gente saber o que é Bíblia e aquilo que não é Bíblia. E a parte de agrupar também é importante para a gente entender aquilo que a gente está lendo de forma mais tranquila, né? Então a gente vai ler um livro da Bíblia, é bom que a gente entenda mais ou menos o contexto que está nele ali, né? Que tipo de texto que tem, se ele é um texto literal, se é um texto figurado, se é um texto poético, se é um texto de ensino, então, se é um texto histórico. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nessa aula de hoje. Então tá, gente, vamos lá. Como que a gente pode dividir a Bíblia? Primeira divisão, assim, básica. Novo e Velho Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Exatamente. Perfeito. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Isso. Antigo pode ser o Velho, né? Não tem problema. Pode chamar de Velho Testamento. E aí, quantos livros tem o Antigo Testamento e quantos livros tem o Novo Testamento? Alguém sabe de cor? Gente, pode tentar, se vocês quiserem falar algum número. Pode falar, tá?
Deu problema no celular do meu pai aqui, aí ele acabou saindo do. Ah, Eu Pedi pra vi. entrar de novo. Já consegui entrar? ai, que Conseguiu, bom, ótimo. ótimo. Aí, conseguiu. Legal. Bom, então a gente estava falando, né, que a Bíblia ela é dividida, vamos lá, tem a divisão básica entre dois testamentos. Então tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Exatamente. né? E a pergunta que a gente tinha feito aqui é: quantos livros tem no Antigo Testamento? E quantos tem no Novo Exatamente. Testamento? Quem quer chutar? Pode falar, pode ficar à vontade. 39 no Antigo Testamento. Tá. Bom, É 33, né? não. O irmão Cláudio falou certinho. O Antigo Testamento tem 39 livros. E no Novo 39. Testamento vai ser quantos? É 66 menos 39, né? Ah, ninguém sabe. 27. Boa! Exatamente. A gente devia ter dado uma dica do total, É o né? contador, né, já viu? Mas, Fazer continhas. Então é isso aí, gente. Antigo uhum, Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Total, 66 livros. Muito bom, muito bom, muito bom. exatamente. E agora vamos falar um pouquinho de contextualização, né? Isso. Então vamos lá. Bom, o Antigo Testamento, ele foi escrito antes de Jesus nascer, né? Isso aí é meio óbvio. Até 400 antes de Cristo. Então olha lá, gente. Até 400 anos antes de Cristo, ou seja, depois ficou 400 anos e depois que foi ter o Novo Testamento. Esse período é o que o pessoal costuma chamar de intertestamentário, né? Ah, intertestamentário, olha lá. É um período entre testamentos. Exatamente. Ele foi escrito na grande parte dele em hebraico e tem também algumas partes que estão em aramaico. Eu acho que, assim, que eu lembro de cabeça, é um trecho de Daniel, que está escrito em aramaico, e um trecho de Neemias, se eu não me engano. O restante é, em geral, hebraico. Público inicial, Israel. Porque realmente falava sobre a história de Israel, as leis, né, que Deus deu ali por meio de Moisés, né? E depois vai falar a história e outras coisas ali, mas diz, basicamente vai falar sobre Israel. O público inicial ali é Israel. A primeira revelação de Deus, né, sendo direcionada a um povo. É verdade. E coloca inicial, né, porque o Antigo Testamento chega até a gente e continua sendo útil pra gente. Amém, né? amém. É importante destacar Verdade. isso. Agora no Novo Testamento, né, com certeza foi escrito depois do ministério de Jesus, né? Daí é praticamente inteiro ali nessa faixa entre 50 e 100 depois de Cristo, talvez alguns um pouquinho antes do ano 50. Depois do ano 100 é difícil porque todos foram escritos por pessoas que estavam ali na mesma época de Jesus e não tinha como o pessoal viver, não era comum, né, o pessoal viver tanto tempo. Sim. Então, Apocalipse, que foi o livro escrito mais tardiamente, né, mais distante do período de Jesus, foi em torno ali do ano 100 mesmo, 90 e pouquinhos, eu acho. Já o Novo Testamento, né, enquanto o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento foi 100% escrito num grego e um grego popular, aquilo que o pessoal costuma chamar de koiné. Por que isso daqui é importante? Porque a Bíblia, ela é escrita para que as pessoas para quem ela está sendo escrita entendam. Então, poderia ter sido utilizado, né? Deus poderia capacitar os escritores do Novo Testamento para escrever o Novo Testamento num grego erudito. Mas não era esse o interesse, não era esse o objetivo. Deus queria que essa palavra, que esse evangelho chegasse
no máximo de lugares possível. E a língua que era mais utilizada na época, que era mais falada na época, era o grego. Verdade. Então, por isso que... e esse grego popular, né? Esse grego, né? Então, o objetivo era esse, que o evangelho se espalhasse. Poderia ter sido escrito, inclusive, em hebraico, né? Ou em aramaico, só que daí ia ficar algo restrito ao povo de Israel. Verdade. Novamente, não é isso que Deus queria. E daí, né, o público inicial vai variar de igreja para igreja, porque, por exemplo, né, as cartas. Uma carta é escrita para uma igreja, outra carta é escrita para outra igreja, regiões diferentes, né? Só que, novamente, o público inicial varia de livro para livro, mas o público geral e como chega até nós é para toda a igreja de Deus, né? Para todo o povo de Deus. Amém. Alguma questão até aqui? Podemos seguir? Agora são as divisões, né? Exatamente. Então tá. Então, gente, dentro do Antigo Testamento, né, nós vamos ter subdivisões. Então, nós vamos ter primeiro o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Eles vão tratar sobre a criação... não. A gente já fala, depois a gente nós fala. vamos comentar depois cada um, né? Vamos deixar cada coisa para o seu momento. Nós vamos ter depois os históricos, que são 12 livros. Os poéticos e de sabedoria são 5 livros. E os proféticos, que são 17. No Novo Testamento, nós vamos ter os evangelhos, que são 4, né? Nós vamos ter o histórico, que é 1. Vamos ter as cartas, que são 21. E o de revelação, que é um livro. Agora vamos lá. Antigo Testamento, a gente tem mais ou menos aqui uma biblioteca. Deixa lá o escrito lá pra gente ver. Sim. Por favor. A gente vai acabar tratando isso de novo ao longo da aula, então a gente vai retomar. Por isso que a gente acabou passando um pouco mais rápido, mas pode anotar, não tem problema. A gente espera um pouquinho. Muito bem, estudantes, muito bem. No fim do ano eu vou pôr um carimbozinho de estrela. Escrever muito bom. Eu não consegui, não. Pronto. Pronto, passou. Okay. Podemos prosseguir? Ok, beleza. Então, vamos seguir. Exatamente. Então, aqui no Antigo Testamento, a gente tem a mesma divisão que a gente tinha antes. Essa imagem aqui não é autoria nossa, né? A gente pegou na internet. Mas é muito boa. Ela ilustra muito bem aquilo que a gente tinha falado antes, né? Então, a gente tem aqui os livros do Antigo Testamento, né? Os 39 livros. Divididos basicamente em 4 grupos. Aqui ele está subdividindo o grupo de profetas em profetas maiores e menores. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Mas, né, vamos começar aí pelo Pentateuco. Exatamente. Se você quiser começar, a gente vai alternando. Tá bom. Então, o Pentateuco, eles foram escritos por Moisés, esses 5 livros, né? E eles vão falar sobre a criação do mundo, aí a queda do homem, na entrada do pecado. Aí ele vai falar sobre a história dos patriarcas também.
Eu tô falando de eventos marcantes, né? E vai falar sobre a história dos patriarcas e de Israel, porque Israel está ligado à história dos patriarcas, né? Que deram origem ao povo de Israel. E aí vai contar sobre a história do povo de Israel até a chegada à Terra Prometida, que é a terra que Deus prometera a Abraão, né? Que foi o primeiro patriarca. Vamos lá. Tá, só esperar o pessoal terminar de anotar. É isso. Aqui, assim, como a Carol falou, né? A gente está citando coisas pontuais, né? Isso. Mas, inclusive dentro, né, do Pentateuco, a gente vai ver em todos esses trechos, né? Em todos esses subgrupos do Antigo Testamento, a gente vê como toda a história apresentada ela aponta para a necessidade de um Messias, para a necessidade de um Salvador, para resgatar exatamente dessa queda aqui. Então, a gente vê os altos e baixos do povo de Israel, a gente vê logo antes, né, logo no início ali, Deus fazendo uma promessa para Adão e Eva, uma promessa para Noé, que vai se cumprir posteriormente, né? E depois Moisés também, né, falando que Deus iria levantar um profeta, em suma. Inclusive, também, né, falando, né, no Pentateuco, ele apresenta ali a lei, né? A lei que fala, a lei mosaica, né? E aí a gente vê que realmente precisava de um Salvador, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir a lei. Então nós precisávamos de um Salvador que intervisse em nosso favor. Então aponta muito também sobre isso. É verdade. Esse segundo grupo mostra muito claramente isso que a Carol falou. Porque os livros históricos eles contam basicamente a história do povo de Israel. Então acaba sendo uma continuação direta, né, ali dos fatos ali de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque sai da conquista da Terra Prometida até o retorno do exílio. Sim. Então, desde quando o povo conquista a terra, o estabelecimento na terra, o período dos reis, aí depois o povo se desviando, indo para o exílio e depois retornando do exílio. E por que essa parte aqui da história de Israel destaca muito a necessidade do Messias? Exatamente por isso que a Carol falou. Porque nessa oscilação entre altos e baixos do povo de Israel e a constante falha em obedecer os mandamentos de Deus, o que por um lado é esperado, como a gente vê depois no Novo Testamento, fica claro que é impossível para o povo de Israel conseguir uma salvação, ou conseguir estar bem diante de Deus por mérito próprio, por obediência à lei. Então aqui a gente vê claramente a necessidade do Messias como um salvador do povo. Então, isso daqui também é uma coisa importante, né? Amém. Os livros históricos, eles ressaltam muito a questão da relação comunitária do povo de Israel, seja entre si, mas principalmente no relacionamento com Deus. Nossa, meu também tinha saído. Sai sem querer. Bom. Não, é tranquilo. Fica tranquilo.
a gente pode continuar, pode prosseguir, porque assim também, depois a gente vai compartilhar esses slides, né? Então, verdade. se os irmãos tiverem, não conseguirem anotar alguma coisa, a gente pode mandar. Mas é legal também anotar porque memoriza melhor. Isso Fica é verdade. mais fixo na mente. Então, vamos passar aqui, tá? Passar para o próximo grupo. Bom, nós vamos falar agora sobre os livros poéticos de sabedoria. Então, nós vemos que os assuntos que eles abordam são assuntos que tratam, primeiro, da perspectiva pessoal, né? Ao contrário dos históricos. Ao contrário dos históricos, eram mais objetivos, assim, né? Tá, tinha um pouquinho ali, às vezes eles apresentavam alguma opinião, alguma coisa, mas era bem pouquinho. Aí não. Aí eles já vão dar mais vazão ao relacionamento pessoal com Deus. Ao relacionamento pessoal com Deus, as emoções e o relacionamento com Deus. Então, por isso essa perspectiva pessoal, né? Esses questionamentos, né? Por exemplo, o livro de Jó é um livro bastante assim também, né? É um livro que que tem muito disso, assim, né? Como os Salmos. Bom, esses livros, né? Os livros poéticos de sabedoria. Vemos também cânticos. Aí, um exemplo bem claro disso são os Salmos, para a igreja, né? E para situações especiais e de ensino. Então, situações pessoais, por exemplo... tinha cântico de casamento. Cântico de casamento, tinha... Um outro que a gente também pode citar, né? A gente está lendo, nesse momento, o que o pessoal chamava de cântico de peregrinação. Peregrinação, exatamente. Então, eram para situações especiais. E também a gente vê o ensino também, né? No Salmo, em Provérbios também, Eclesiastes também, né? Então, a gente vê que eles tratam dessas temáticas, sobretudo. Podemos prosseguir? Então, aqui. Agora aqui os profetas, Isso. Os livros proféticos, né? Isso. Então, aqui a gente tem algo... como a gente tinha visto aqui nos livros históricos, né? A gente vê as oscilações, né? Os altos e baixos do povo de Israel. Os profetas, eles foram especialmente importantes e enviados por Deus para a instrução e correção do povo no momento em que o povo estava se desviando do Senhor. Então, em geral, todos eles aqui estão num período dos reis, né? Isso. Período não só dos reis, mas do meio para o fim, né? Do período dos reis ali, né? Exatamente. Então, já tinha dividido o reino entre Israel e Judá. E a gente já tinha essa oscilação muito clara, né? O povo, ora lá em cima, ora lá embaixo. Ou alguns, né, já são depois do exílio, né? Alguns verdade. estão no exílio, tipo Ezequiel, Daniel. Alguns estão depois do exílio, tipo Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí, né? Por causa dessa questão, né, os profetas eles instruem o povo a seguirem no caminho de Deus. Mas junto com isso, dada a constante queda, né, do povo, a gente vê claramente a necessidade do Messias, né? E os próprios profetas apontam para isso, né? Porque vai vir o ramo de Jessé, vai vir o Messias, e ele vai libertar o povo. Então, a gente vê aqui a necessidade dos Messias muito claramente, né, nessa época dos profetas. E a gente tem essa divisão, né, de profeta maior e profeta menor. Não porque os profetas maiores são mais importantes e os profetas menores são menos importantes. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque os profetas maiores têm livros um pouco maiores. O livro de Daniel é mais curtinho, na verdade, né, 12 capítulos. Comparado, por exemplo, com Oséias, que tem 14 e é um profeta menor. Mas Daniel é colocado aqui junto com os outros profetas maiores. O que Daniel viu é impressionante, assim. Verdade.
E os profetas menores continuam sendo extremamente importantes, né, gente? Só ressaltar, né? Porque ele é menor que a gente não tem que ler. É verdade. Eles têm ensinos importantíssimos pra gente. A gente vê em todos eles, né? Coisas muito legais. Isso daí não é a questão de você achar, esse daqui é de maior importância, esse daqui é de menor importância. A única coisa é que os livros os outros são mais, assim, são maiores e esses daí são menores, mas o conteúdo é a palavra de Deus do mesmo jeito, né, gente? Amém. Como a gente viu, né? Nas outras aulas. Bom. Encerramos o Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. O Testamento aqui, biblioteca semelhante. Tem a mesma divisão que a gente tinha apresentado antes. A única coisa é que aqui a gente tem uma outra subdivisão, né? Verdade. Em que as cartas são divididas em cartas de Paulo e outras cartas. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Exatamente. Então, falando sobre os evangelhos. Então, os evangelhos eles vão falar sobre os relatos biográficos de Jesus, então a vinda de Jesus e do seu ministério, aquilo que ele fez aqui na Terra. Os ensinamentos dele, os milagres que ele fez, na perspectiva dos discípulos, né? E de pessoas que, mesmo não estando lá, procuraram conversar com pessoas, entrevistaram pessoas para poder escrevê-lo da melhor forma, né? Que Deus tocou no coração delas. Vemos que tem esses livros sinóticos. O que são eles? São livros que eles têm um conteúdo bem assim parecido, claro, né? Com características de cada autor, estilos de escrita de cada autor, mas que eles apresentam ali um conteúdo parecido, semelhante. Posso só fazer um comentário em relação a isso? Isso daqui que a Carol falou é muito importante, porque a gente vê, né, por exemplo, muitas histórias semelhantes, por exemplo, nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Então, curas que são realizadas, parábolas que são contadas, que acabam aparecendo, mas a gente vê detalhes diferentes em cada autor, né? Primeiramente, né, os 4 querem mostrar que Jesus é o Messias, né? A questão é que, por exemplo, Mateus, ele coloca muita profecia, muito cumprimento de profecia no livro dele, porque o livro dele era basicamente direcionado para judeus. Então, para o judeu, era importante entender que Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Já Marcos, ele é um livro extremamente direto, porque ele era um livro que foi escrito para ser uma peça de teatro. Ele foi feito para ser representado. Legal. Então, ele é dividido em atos, assim, você consegue ver estruturalmente. Então, a forma como Marcos escreve é pensando nisso, para que as pessoas pudessem representar e ter uma memória atuando ali, né? Já Lucas, ele pensa em escrever para gregos. Então, ele se preocupa muito em falar, sim, da sabedoria de Jesus, mas ele mostra muito o poder, né? Os milagres, a ação do Espírito Santo por meio de Jesus, né? Amém. Também. João tem uma perspectiva meio que diferente, né, de todo mundo. Assim. Por isso que ele não está incluído entre os evangelhos sinóticos aqui. Ele vai revelar a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É isso aí. Bom, o livro histórico do Novo Testamento é o livro dos Atos dos Apóstolos. Tá, os evangelhos também são históricos, né? Não deixa de ser histórico, mas a gente coloca a parte porque é uma parte histórica sobre a vida de Jesus e são perspectivas diferentes sobre aquilo que aconteceu, né? O livro histórico aqui de Atos é um livro que conta a história do início da igreja, né? Então,
são os relatos do início da igreja, dos apóstolos, né? Aquilo que a gente chama que o pessoal costuma chamar de era apostólica, né? Porque foi o período onde aqueles 12 apóstolos, né, estabelecidos por Jesus, atuaram, né? E o evangelho se expandiu, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo, né? Como está lá no começo do livro de Atos mesmo. Pode passar? Uhum. Não entendi o que Pode falar. Estou para ver. Eu passei aqui, mas eu não sei se alguém estava anotando ainda, desculpa. É verdade. Aqui nas cartas, né? Sim. A gente tem muitas cartas, é praticamente o Novo Testamento inteiro, né? E isso é importante, né? Porque a gente vê uma preocupação grande de Deus, né? Sim. Para estabelecer e resumir a doutrina da fé cristã. Então, as cartas elas servem para isso, né? Elas condensam doutrina cristã, doutrina evangélica, né? Então, toda vez que Paulo escreveu uma carta aqui para essas igrejas, ou os outros autores, né, Tiago, Pedro, João e Judas, escreviam uma carta, eles estavam condensando ali um pouquinho, né, daquilo que a gente entende como a fé cristã. E importante, né? Elas sempre se conversam, né? Não existe ensino contraditório. E daí a gente tem essa divisão, né? Aqui essa subdivisão, né, entre cartas de Paulo e outras cartas, porque Paulo escreveu a maior parte das cartas. Então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas são as cartas de Paulo para igrejas. Daí a gente tem as duas cartas de Paulo a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. São cartas a pessoas, a cristãos, né? Eu estou lendo 2 Timóteo mesmo, é forte. E depois a gente tem outras cartas, né? A carta aos Hebreus é uma carta que ninguém sabe direito, assim, não se sabe a autoria certa. Tem gente que estabelece historicamente a Paulo, mas não dá para afirmar nada sobre ela. As outras a gente tem autoria, né? Tiago, Pedro, João e Judas. Aqui, uma coisa importante, né? Essas outras cartas, elas são chamadas de cartas gerais ou cartas universais. O termo católico é porque em grego católico é universal. Não significa que é católico lá da Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem nada a ver com isso. O termo católico significa universal em grego, né? Então, historicamente é colocado com esse termo, né? Mas a gente pode chamar de carta geral mesmo, não tem problema nenhum. Isso daqui é só para conhecimento, assim, né? Então, se em algum momento algum de vocês ouvir sobre isso, uma carta católica. Não, é uma carta dentro desse grupo ali das cartas de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Alguma questão aqui? Ou antes? Podemos prosseguir? Só das cartas de Paulo, né, para os que são cartas pastorais, né? Timóteo, Tito. Sim. Porque Timóteo, Paulo chama sempre, né, de meu filho na fé. Tito foi um rapaz que tinha sido mandado por Paulo para estabelecer lideranças numa igreja, não lembro de onde, acho que em Creta. E Filemon é a carta que foi mandada junto com a carta aos Colossenses, como a gente viu, né? No nosso estudo de Colossenses. A carta de Filemon que foi mandada junto com Onésimo. É isso aí. Obrigado, pastor. Bom, Obrigada. Bem lembrado. Verdade. Bom, e aí, para terminar,
nós vemos ali o livro de Revelação, um livro profético, né, de Apocalipse. Então ele foi escrito por João, quando ele estava lá na ilha de Patmos. Ele estava no momento de tribulação ali, né, que ele ficou preso, passou por vários sofrimentos. E aí, enquanto ele estava preso, Deus revelou algumas coisas a ele, né? E o que a gente pode ali ter de contexto do livro é Deus soberano sobre a história, conduzindo tudo ao fim ou ao começo, que fica uma coisa assim, você não... Porque para Deus, né, não tem esse negócio de começo e de fim. Para ele, é tudo ali, a história está diante dele, não com essas dimensões que nós temos, de começo e de fim, porque ele já era antes e vai continuar sendo depois. Então, e fica isso, né? É um livro profético. E é isso aí. Já não sei se o pessoal tá notando, acho que não. Não. Então podemos passar. Acabou, gente. É o A aula fim. de hoje é essa. Encerramos aí nossa sequência de aulas sobre a Bíblia. Isso. Teve bastante coisa, né? Teve conteúdo bem teórico, teve conteúdo bem denso, teve Sim. alguns conteúdos, tipo, o de hoje eu acho que foi O um de pouco hoje mais foi tranquilo. mais tranquilo. Foi bem light. A gente acha, pelo menos. A Né? gente acha, Mas a gente realmente espera que tenha sido um tempo legal, assim, de aprendizado. Pode falar, irmão. Deixa eu só fazer uma pergunta. É que eu estava escrevendo a hora que a Carol estava explicando, viu, Carol? É sobre aquela parte, os sinóticos, Mateus, Marcos. Tá. Os Só me sinóticos, explica, por eles são... gentileza, é que eu estava escrevendo, eu perdi então o assim, então vamos significado lá. disso. Os Por sinóticos, favor. eles são livros que eles têm o conteúdo semelhante, assim, parecido. Então eles tratam ali das mesmas histórias, e eles se parecem, só que eles não são iguais, porque eles têm ali a característica de escrita de cada autor. Então, cada autor escreve do seu jeito, com a sua perspectiva, né? Que eles têm ali diferentes perspectivas, mas o conteúdo, a história ali é semelhante. Você percebe isso quando você lê, você percebe, e você pode até fazer comparações em relação a isso. É isso aí. Legal, é isso aí, Carol. Obrigado, viu? Imagina. Ficou alguma outra questão, gente? Alguma outra dúvida de algum trecho da aula? Vamos ver se todo mundo vai guardar que é 39 e 27, né? O que me chamou a atenção pegando ontem um pouco da pregação, o que me chamou a atenção foi os profetas menores, os profetas maiores dos livros, que o conteúdo é pequeno, mas é forte, né? Igual a pregação de ontem, segunda de Pedro e a primeira de João, são cartas pequenas, mas o conteúdo é forte, né? Amém. Foi o que foi passado para nós hoje, né? Essa é a promessa da vida eterna, né? Amém. É pequena, mas é forte, né? Isso também é uma coisa que dá pra gente destacar agora, que enquanto o Antigo Testamento estava apontando, né, para a vinda do Messias, o Novo Testamento aponta para a nossa esperança, que é a vida eterna, e o retorno do Messias, né? Que assim como ele sobe, ele também vai descer. Amém. Amém. E conclui aqui, né? Amém. Dentro da esperança. Amém. Muito bom, irmão. Muito bom.
Então, acho que é isso, gente. Pra gente encerrar, vamos lá. Sim. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa aula que o Senhor nos deu, que nós possamos vivê-la, né, no nosso dia a dia e possamos refletir sobre a tua palavra, lê-la nas nossas casas, em família, que a gente possa realmente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.